Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Om. Namastê. Ah, então, nós estamos aqui vendo que o mundo jamais foi realmente iniciado ou criado, e do mesmo modo a consciência jamais foi iniciada ou criada, né? Então, isso aqui, o Swami Paramarthananda, ou Krishna, né, ele apresenta esse conceito sem elaborar, que pode ser inferido, né, compreendido o modo qual esse mundo aparente ele nunca foi criado. Só existe somente um modo de compreender que ele nunca foi criado, que é a compreensão de que ele não é real, mas ele é uma projeção aparente, né? Uma sobreposição de namarupas, né? Então, isso é um tema muito bem aceito por nós do Vedanta Brasil, porque nós estudamos Vedanta já há anos e compreendemos essas nuances, né, dos ensinamentos, aqueles ensinamentos que são apresentados a respeito da criação, mais tarde são salientados como uma criação aparente, ilusória, ainda assim é importante e não devemos negligenciar ou descontar ou menosprezar esta ordem, né? A consciência nunca é criada, o mundo nunca é criado, tudo existe eternamente em Brahman como Brahman. Então, Cristo dá um conhecimento importante, é que todo o universo é uma mistura desses dois princípios, matéria e espírito, né? Consciência e matéria barra espírito. E o mundo aparece a partir de Brahman, né? Ele aparece a partir de Saguna Brahman, que substancialmente é Nirguna Brahman. E aí nós temos uma evolução aparente daquilo que nós conhecemos como o universo. Então, esse universo, ele se manifesta a partir de Brahman. Em linguagem técnica, nós dizemos que é a causa material, que Brahman, ou Ishvara, ou segundo Brahman, é a causa material do universo. Nós sabemos que Nirguna Brahman, Saguna Brahman, que é pura inteligência, é a causa inteligente, ela é causa material, é a causa energética e é a causa e é o universo manifesto, que nada mais é do que Saguna Brahman, cuja real natureza é Nirguna Brahman, né? Então, como ocorre essa criação, né? É uma criação diferente no sentido de que o Criador é também a matéria-prima, é a energia, é a inteligência que projeta essa ordem aparente, né? E essa ordem aparente, ela existe sempre, segundo as nossas escrituras. Como assim sempre? Ela existe, sim, em sua forma potencial semente, um macrocosmo causal, e existe em modo manifesto como nós o experimentamos hoje, este universo aparente, né? É a causa material, né? Está enfatizando a causa material e este criador ele possui, né, uma capacidade de manter e destruir. Ele é representado pelas três entidades, né? Brahma, né? É, Vishnu e Shiva, né? O criador, sustentador e o reciclador ou destruidor de tudo, né? E a importância de tudo isso é que Krishna extrai um corolário importante deste conhecimento. O que é importante para o desenvolvimento deste ensino, desta compreensão? O que é isso? É que Ishvara é a causa e é o efeito. Este mundo é o efeito que fundamentalmente também é Ishvara, né? Porque fundamentalmente nós desenvolvemos a capacidade gradualmente de compreender que a manifestação do universo é uma expressão do mesmo Ishvara, que é a causa material, a causa inteligente, a causa material, a causa energética e a aparência do cosmos, a aparência do universo, né? Então existe um efeito aparente a partir de uma causa aparente, a causa aparente é a causa inteligente, a causa material, a causa energética que, buf, através de um ato de mágica, produz
este cosmo aparente, né? Que aparece como um efeito de uma causa, né? Então, quase todos os textos Vedantas apresentam a criação como causa e efeito. A causa é Deus, o efeito é o mundo. No Mandukya Upanishada, né? O Gaudapada, ele apresentou para a gente, através de pura lógica, de que é um absurdo compreender que a, a causa que Brahman possa realmente produzir um efeito, porque Brahman é não dual, Brahman jamais pode se tornar um efeito, e simplesmente para nos conduzir à conclusão final de que esta ordem, este universo aparente é uma ordem aparente, ela não existe realmente, né? Mas aqui nós estamos estabelecendo que Deus é a causa, o mundo é o efeito. E o que é importante de estabelecer a causa como pura inteligência, como consciência de Deus, etc., e o efeito, né, essa projeção que existe, né, através do poder de Maya, o que é mais importante é compreender que o mundo não é separado de Deus, que o universo dos nomes, cores e formas não existe separado ou à parte de Deus, do mesmo modo que os ornamentos de ouro não existem separados ou à parte, né? Ou independentemente do ouro. Tudo é somente ouro, tudo é somente Deus, tudo é somente Saguna Brahman, tudo é somente Nirguna Brahman. Não existe um universo separado de Deus, não existe um separado de Ishvara, não é? É simplesmente Deus aparecendo como o mundo devido ao poder ilusório de Maya, ok? É somente Deus aparecendo como o universo de nomes e cores e formas e todas as configurações dos jivas, né? Através de um poder incompreensível para o intelecto humano, que nós chamamos de Maya, aquilo que produz uma ordem aparente, que não é nem totalmente inexistente, nem totalmente existente, nem totalmente real, nem totalmente real, é uma categoria denominada Mithya pelos rishis upanishádicos, ok? É aquilo que não é nem existente nem não existente, mas é uma projeção aparente, existe aparentemente, e esta ordem aparente é chamada de mithya, aquilo que aparece em constante fluxo de modificação, desaparecendo de tempo em tempo. Mas o ponto aqui é que o mundo não é separado de Deus. Do mesmo modo que o ouro sendo a causa, os efeitos que são os ornamentos não são separados do ouro. A única substância que existe é o ouro. A única substância que existe é Brahman. Os Namarupas, né, são simplesmente, em analogia, os ornamentos, né? Eles não possuem uma substância própria, autocontida, independente. Os Namarupas, os Jivatmas, não existem independentemente do seu Criador. Eles existem independentemente do Criador somente como pura consciência, existência de natureza infinita. Mas ainda assim a gente precisa do Criador, precisa desse instrumento chamado o complexo corpo, mente, sentido, precisa compreender o relacionamento entre o Criador e criatura para que nós possamos compreender a nossa natureza livre e independente até mesmo do Criador aparente, o assim dito Saguna Brahman. Está complicado tudo isso? Aí o Swami dá um outro exemplo bacana. Ele diz assim, não há diferença substancial entre os ornamentos de ouro e o ouro. A diferença é somente a respeito das configurações. Todos os objetos de Mithya são configurações a partir das três energias, né? E o poder de Maya, né? Maheshwara.
A inteligência de Ishvara e o poder de Maya permite a configuração de números infinitos, né, de configurações das três energias, né? Então, existe uma infinidade de Jivatmas, né, entre nós aqui do Vedanta Brasil, mas fundamentalmente todos esses corpos, mentes, sentidos fundamentalmente, são as três energias, os cinco, né, elementos sutis que se resolvem nas três energias, que se resolvem em Ishvara, que se resolvem em Paramatma, né? Então, ele apresenta aqui a diferença de configuração daquilo que é simplesmente uma substância única, ou um princípio único. A água aparece como gelo, vapor, né? Essas são três, né, configurações distintas, né, do elemento H2O. Todos eles são H2O. A diferença está apenas em quê? Na diversidade dos estados, na diversidade da estrutura química da água, né? Está em um estado sólido, líquido ou gasoso. E, portanto, Krishna diz: não considere este mundo como real, de modo garantido. Não menospreze o mundo, ele diz também, tá? Quando ele fala aqui, olhe para baixo, eu fiz uma pequena edição, significa não menospreze este mundo, né? Não pense que esse mundo é algo que você pode dizer, ele vai estar sempre aqui, etc., e eu tenho um certo controle. Não menospreze esse mundo, porque o mundo é sempre a moral da história, tá? Não, mas é um aparente, é mítia, não é real, bababá. É o Lorde, é a inteligência suprema, é uma ordem aparente a partir de um criador aparente, no qual o Jiva aparente precisa compreender esta ordem, de modo que ele possa desenvolver mais Sattva-guna e compreender o que é a única realidade como substrato deste mundo aparente, no qual nós temos os três pilares: Criador, criatura e criação. Jamais menospreze o mundo, né? Porque ele, para um bom Karma Yogi, ele representa o quê? O Criador manifesto como o nosso mundinho, o nosso meio ambiente. O Karma Yogi é aquele que vê as coisas ao redor, lembrando sempre, sim, essa é a graça da inteligência suprema de Shvara, manifestando tudo isso para o meu próprio benefício. Mas como assim? É porque essa diversidade de objetos desenvolve, né? Me concede um campo de interação no qual eu posso converter experiências em sabedoria. Se eu quiser simplesmente experimentar para obter prazer sensorial, aí eu não sou muito diferente dos outros animais. Mas se eu quiser experienciar os objetos deste mundo com conhecimento, then eu sou um ser humano, né, dotado de inteligência, realmente. Então, todos os avataras são expressões de Ishvara, mas Ishvara se apresenta como o universo manifesta, como se ele fosse o próprio avatara, sem nenhuma necessidade de avataras que o representem, porque ele é auto-evidente, né? Mas os seres humanos gradualmente se afastam até mesmo desta natureza linda, maravilhosa, deste milagre da vida, né, que brilha, né, de modo tão incrivelmente inteligente, né, na fragrância das flores, né, nas cores, né, da natureza, tudo isso, né? Então o indivíduo vai perdendo sensibilidade na medida que ele se torna um materialista que busca somente objetos de satisfação sensorial. Não, o Ishvara está sempre disponível. Na verdade, ele não precisaria de avataras se nós fôssemos seres humanos com sensibilidade mais refinada, né? O mundo é de natureza Ishvara. Portanto, Krishna diz que quando você olha para o mundo, lembre deste fato. Este mundo é Ishvara aparecendo como o mundo. Você olha para esse mundo sabendo que existe uma divindade muito superior
a essas divindades, essas deidades, né, que eu me relaciono com o objetivo de obter coisas. É simplesmente a visão do Karma Yogi num estágio mais evoluído. Você já não vê o mundo de modo negativo, mundano, né? Mundano é uma palavra interessante, mundano. Você vê o mundo, né, como divano, ou divino, né? Você vê o mundo como uma divindade manifesta, Ishvara manifesta como o universo. Ó Arjuna, eu sou o sabor da água, eu sou o brilho da luz da lua, o brilho da luz do sol, eu sou a Amkara de todos os Vedas, eu sou o som no espaço, eu sou aquilo que existe divinidade nos homens e nas mulheres humanas, né? Nos seres humanos. Essa passagem, né? Ela serve ao propósito de nos lembrar que esta manifestação é uma expressão de Deus. Krishna diz, né? Ele diz isso, né? Em nome de Saguna, Brahma, ele diz: Eu sou o sabor que se experiencia na água, o brilho da lua e do sol que permite a você a visão, etc, etc. Eu sou esta manifestação e eu sou a divindade que existe em vocês, seres humanos, que são uma mistura, né, de tendências animais e tendências divinas. Você precisa desenvolver essa tendência divina e compreender a sua natureza em mim, né? Nirguna Ishvara. Portanto, Deus manifesto como o mundo é uma derivação muito importante de ser compreendido. Então, outra compreensão muito importante nesse capítulo 7 é que deve consistir de parar e aparar para Kriti. O mundo é parar para Kriti e até mesmo Deus, em sua causa inteligente, é uma mistura de parar e aparar para Kriti. O que significa? Saguna, Deus, é uma manifestação de aparar para Kriti, cuja natureza é parar para Kriti. Então, até mesmo Deus é uma composição de ambos. Ele é Paraprakriti, mas ele se torna o criador e o sustentador e a inteligência, né, que rege tudo através dos gunas de Maya, que é a predominância de Sattva-guna, produzindo este ser autoconsciente, autoluminoso, autoevidente, que é Deus. Até Ishvara é uma mistura dos dois. O mundo é uma mistura dos dois. Naturalmente, eu sou uma mistura dos dois, vocês são a mistura dos dois, todos nós somos a mistura do divino espírito e da matéria energia, o Prakriti de Maya, as gunas de Maya. Nós somos uma mistura também. Nós temos essa divinidade ou divindade. Por isso que é importante evitar o transhumanismo, evitar que o ser humano seja transformado em transhumano e depois pós-humano, no qual o exercício do livre-arbítrio é cancelado através da inteligência artificial. Muito importante, não caiam nessa. Mas esse é um assunto que eu, em geral, não elaboro durante os satsangs. Eu só falo dessas coisas com as minhas galinhas. Nós somos a mistura de tudo, o ser humano, o organismo humano é uma mistura, né, de químicas. Ele apresenta aqui substâncias químicas, bioquímicas, e tem a anatomia da matéria também, né? Então, o ser humano, o complexo ser humano, é uma composição de várias, né, elementos, né? Alguns mais sutis, alguns mais densos, né? E aí o Swami está falando tudo isso, que até mesmo a condição mental do Jiva Atma pode ser acessada através daquilo que ele come e através de alguns medicamentos. Aí ele faz uma analogia com pessoas que sofrem de depressão
E aí eles tomam uma substância química, que é química, deveria somente lidar com o quê? Com o aspecto anatômico do corpo químico, do corpo físico, né? Mas não, vai alterar a mente do indivíduo, né? Vai alterar o modo que ele experiencia a si emocionalmente, né? Fica provado que as substâncias químicas sutis, matéria sutil, elas existem no âmbito, né, de Aparaprakriti, e a mente também é Aparaprakriti. A nossa mente, o corpo sutil, também é, né, substância, né, Prakritis de Maya. A depressão é um problema emocional, mas você trabalha a nível químico, né? Os psiquiatras gostam dessas coisas para modificar a depressão, né? Mas resolve pouquíssimo. Pessoa que sofre depressão, jamais sai dessa, a menos que ela tenha uma força de vontade muito grande, né? De se tornar uma pessoa religiosa espiritual. Essas químicas jamais resolvem o problema. As pessoas vão se tornar sempre mais apáticas, embotadas, tamásicas e destruídas, né? Emocionalmente e espiritualmente. É, e onde encontro o abençoado Paraprakriti, se tudo que existe na minha experiência humana é Paraprakriti, tudo que eu possa observar como minha natureza humana é Prakriti, onde eu encontro este famoso abençoado Paraprakriti, né? Tudo que existe dentro do âmbito daquilo que eu me defino como eu, complexo corpo, mente e sentido, é a Paraprakriti, matéria, energia, onde eu encontro este abençoado Paraprakriti, que é o espírito, né? Eu tenho que procurar este Paraprakriti, Prakriti. Krishna diz para nunca procurar Paraprakriti, porque você nunca vai encontrá-lo. Então, o que é e aonde se encontra este Paraprakriti? É o espírito do buscador, é a consciência e a existência do próprio buscador buscando por Paraprakriti. Em outras palavras, você é aquilo que você está buscando, mas você não compreendeu exatamente o que você é, né? É o seu próprio eu, o eu do indivíduo que experimenta e conhece o mundo de Aparaprakriti. É aquele que experiencia o corpo, a mente, os sentidos e o mundo percebido através deste aparato. Este é o eu, este é consciência, o princípio consciência não experiencial do Jivatma é o Paraprakriti, e o propósito dos ensinamentos do Upanishads é revelar para nós esta compreensão, o fato de que nós somos este princípio eterno, totalmente ilimitado, infinito, né? E livre, independente das nossas experiências humanas, né? Este é o único conhecimento que resolve a problemática do samsara, mas ele é pouco valorizado nos círculos espirituais, né? E às vezes até no Vedanta Brasil, né? As pessoas, elas ainda confusas, né? Elas estão tão apegadas aos aspectos aparaprakriti, né? De determinadas divindades, né? Que até se ofendem, né? Por pouca coisa. Esta natureza inferior minha, né? Conheço esta natureza que é distinta da minha natureza superior, o superior. Esta minha natureza inferior, ela se apresenta na forma do Jiva Atma. O Atma do Jiva é a minha real natureza superior, pela qual eu sustento, eu produzo, projeto, sustento e destruo o universo de tempo em tempo. Ó Arjuna. A consciência, antes que a criação evolua, é chamada de Paramatma. Quando esta consciência está disponível, através da projeção de Namarupas, né, produzindo o corpo e o mundo, né, este corpo, esta entidade é chamada de Jivatma. A consciência é sempre a mesma. O Atma do Jiva é o mesmo Atma, Atma de Brahman, de Paramatma. Portanto, esta é a natureza de Brahman, a natureza de Deus discutida
nos versos número 4 ao número 12. Nós, seres humanos, né, não em contato com essas escrituras reveladas, nós procuramos sempre associação com as configurações de Aparaprakriti, né, o Prakriti de Maya, e procuramos nos apoiar fortemente, né, depender fortemente dos gunas de Maya, das configurações produzidas a partir dos gunas de Maya. Nós buscamos a segurança e a felicidade em Aparaprakriti, né? Infelizmente, nós colocamos a nossa dependência no Aparaprakriti, que é a matéria e energia manifesta em configurações infinitas. Qual é o problema disso? O problema é que a Aparaprakriti, por natureza, é matéria e energia, e matéria e energia, por natureza, é sempre mutável, é sempre em modificação e nunca permanece constante, portanto, nós não experimentamos nenhuma sensação de segurança e estabilidade neste mundo. A gente não consegue a estabilidade, né, através da associação com as pessoas, então, as pessoas humanas, elas são um fluxo constante de modificação que não oferecem garantia ou segurança, apoio, né? Os objetos físicos, materiais, inertes, muito menos, né? Então, o problema nosso é o qual? Nós somos materialistas, a gente quer apoio no mundo e não apoio em Brahman. Qual parte de aparal prakriti, seja que seja corpo ou mente, ou seja, qualquer coisa no mundo, nunca pode permanecer a mesma, né? É altamente flutuante a manifestação de Paraprakriti. Você não consegue identificar o Aparaprakriti dentro das manifestações ou configurações dos gunas de Maya. É como, né, um camaleão, sempre se enrustindo, se modificando. A flutuação significa que eu não consigo uma condição ideal que me permita um apoio, né? Geralmente as condições ideais não vêm. A condição ideal seria como um gás ideal no mundo da química. Não existe. Não existe um gás puro, não existe nenhum elemento no universo que seja puro, não existe ouro puro, não existe a Paraprakriti que seja puro e perfeito. Mesmo que você acredite em Punya e queira produzir Punya, né, dentro do âmbito de Aparaprakriti, através da sua devoção para Samgurus, alguns gurus ou divindades, né, ainda assim, você não consegue reter aquela condição. O Punya, ele é esgotado. Existe muito, claramente, para nós do Vedanta Brasil, uma problemática inerente à aquisição do Punya. A yoga é aquisição, é contato, é obtenção através de esforço. E essa problemática é a manutenção. Trabalhamos por status, então trabalhamos pela manutenção, status quo, manutenção do status, estado das coisas, situação atual, trabalho por status, isso tudo é dentro do âmbito da yoga, esforço para obter algo que possa ser obtido, mas que, né, é inconstante, vem e vai, tudo que vem e vai. Esta é a luta de todos nós buscando, né, segurança e felicidade no Aparaprakriti produzido por Maya. Acabamos por falhar imiseravelmente porque o Aparaprakriti está sujeito a nascimento, crescimento, transformação, decadência e morte. E, portanto, apoiar-se no Paraprakriti, né, é apoiar-se em algo inseguro e apoiar em alguém
que seja inseguro, ou alguma coisa num mundo inseguro, jamais irá produzir a segurança, né? Tudo que existe neste mundo é inseguro, porque é em constante fluxo de mudança, e nós queremos buscar a segurança neste mundo Mithya, neste mundo dos gunas de Maya, que não somente não existem realmente, mas não existem num constante fluxo de modificação, o que torna as coisas ainda mais complicadas. Krishna diz, tudo bem, deixa a Paraprakritya, utilize o Paraprakritya, utilize, se divirta neste mundo Mithya, pode ser usado até mesmo para obter sabedoria, não somente diversão, né? Entre nele como se fosse um jogo cujo o ganho final é a sabedoria, não prazeres sensoriais. Aprecie essa escola chamada o Aparaprakriti, produzido por Maheshwara. Lide com este Aparaprakriti, mas jamais procure a dependência, a segurança psicológica, emocional e a felicidade permanente neste mundo Aparaprakriti. Volte para aquilo que é Paraprakriti, ele que é o único princípio permanente, a única fonte real de segurança e paz. Você não precisa desenvolver uma atitude negativa e menosprezar o Aparaprakriti. Você não precisa, né, desenvolver até mesmo, né, irritação e desprezo. Você tem que saber que é maravilhoso, é lindo, muitas lições são aprendidas nesse mundo aparente, mas é exatamente como aquele exemplo dado pelo Swami Paramarthananda, de uma cadeira que existe numa vitrina de uma loja na Índia, né, cuja substância é papelão, é uma cadeira de papelão. Se gostou, compra. Quer botar na sua sala? Coloque, mas jamais se sente nessa cadeira de papelão linda e maravilhosa. É simplesmente uma aparência, uma decoração, né? Se você manter esta compreensão, este mundo produzido pelos gunas de Maya não irá te iludir e te amarrar na doença do samsara. Iludido por esses estados da mente, que são afetados pelos três gunas, os estados da mente. Agora nós entramos num outro aspecto da aparaprakriti, né? Que é o objeto, né, referido como os estados mentais do Jiva-Atma. Eu espero que todos vocês compreendam o que é um objeto, o que é um sujeito, um estado, é conhecido por nós, portanto, só pode ser um objeto de experiência, né? Iludido pelos estados da mente, né, que são formações, modificações mentais através das diferentes proporções das três gunas, sustentando a mente, operando na mente, iludida por esses estados, que nada mais são do que configurações diferentes dos três gunas, este mundo inteiro de pessoas, né, através dos seus estados mentais, não conhecem a mim. Porque eu existo além dos gunas de Maya. Eu sou o princípio imutável. A realização eu sou ser não é a realização eu sou esse estado de samadhi. Eu não sou esse estado de bem-aventurança. Tudo isso é mais ilusão, é mais sobreposição de Mithya em Satya. E um buscador sério, um buscador inteligente, um buscador qualificado precisa manter sempre isso em mente para não cair de novo e de novo no ilusionismo, nos truques de Maya, né? Tudo isso é a Paraprakriti. Eu sou o princípio testemunha não experiencial, a consciência e existência dentro do qual todos os objetos para a Paraprakriti, né, condicionados pelos gunas, pelos prakritis de Maya, aparecem diante de mim. Os estados mentais, os meus estados de samadhi também são
objetos mutáveis. Eu sou o princípio imutável, eu sou Satchitananda, eu sou a consciência. E todos esses objetos densos, sutis e extremamente sutis ocorrem dentro de mim, não separados de mim. Eu sou a única realidade. A problemática nossa é a crença equivocada de que o mundo dos objetos produzidos pelos maias, os gunas de Maia, possam produzir segurança e felicidade, né? Esta é a causa do problema, e Krishna apresenta o remédio como o que se renda a mim, a rendição a Saguna, Nirguna Brahman como o único remédio. Em outras passagens, nós diríamos, isto tudo é devido à ignorância do poderoso Maya, que oculta na realidade das coisas, né? E que o único remédio é o conhecimento, mas só que este conhecimento, ele inicia, ele começa, né, através da rendição do Jiva-Atma em Ishvara, tá? Render-se a mim é compreenda, né? Compreenda esse relacionamento entre você, o Jiva aparente, e eu, o Criador aparente. Compreenda, se interesse por mim, compreenda a minha natureza, né? Compreenda as minhas leis, os meus princípios. Você é um jiva aparente, vivendo dentro desta ordem aparente. Tudo isso é derivado pra, dos gunas de Maya, é uma mera projeção, né? Você precisa me conhecer. Render-se a mim significa me compreenda como o Lorde deste universo, se submeta às minhas leis do Dharma. Isso é a rendição. Submeta às minhas leis, se você quiser realmente desenvolver, crescer e tomar o remédio, que, no final das contas, é o que? O autoconhecimento, mas inicia onde? Com a rendição a Ishvara, submetendo as leis e princípios do Ishvara aparente, de Saguna, né? Até que eu possa compreender o que é o Nirguna Ishvara, porque eu sou uma mistura de espírito e matéria e energia. Ishvara Saguna é uma mistura de espírito e matéria e energia. Nirguna Ishvara não é uma mistura, ele é simplesmente o espírito na ausência dos gunas de Maya. Portanto, o remédio inicial é seja um karma yogi, se renda, compreenda o Criador, as suas leis, a sua natureza e se adeque, né? Se harmonize, se conforme às suas leis e princípios, de modo que você possa crescer e desenvolver a capacidade de entrar no Shravana, Manana e Nididhyasana dos Upanishads. Ishvara Pratihid, resignação. Ishvara Saranagati, rendição. Ishvara devoção. Krishna apresenta, no verso 14, como único remédio. Naturalmente, o remédio final é o autoconhecimento, mas ele inicia tratando de alguns sintomas que são necessários serem resolvidos antes de nós administrarmos o remédio final. Você não pode colocar as finais dos Upanishads numa mente, num complexo corpo, mente, sentido, que ainda não se refinou e purificou através deste relacionamento com Saguna Deus. Okay? Quando nós dizemos que Bhakti é o remédio, devemos entender com muito cuidado. Caso contrário, pensaremos que existe contradições nos nossos ensinamentos. Não, ele é um remédio introdutório, tá? O diagnóstico final é o quê? Né? Ignorância, autoignorância. O remédio final é autoconhecimento, né? Mas no início, o remédio preparatório é devoção, rendição, né? Resignação, devoção para com Deus em sua natureza livre dos gunas de Maya, mas no início, devoção
Brahman colorido pelos gunas de Maya. O Senhor disse, você está sofrendo, Arjuna, por aqueles que não merecem o seu sofrimento. Isso no capítulo 2. Ao mesmo tempo, você está falando palavras sábias, né? Porque o Arjuna conhecia muito bem as escrituras do Dharma, né? E ele estava discutindo, não, isso nessa guerra não é dharmica, por isso. Ele virou um filósofo, né? Aí ele falou, você está sofrendo e está mascarando o seu sofrimento através desse conhecimento intelectual a respeito do Dharma, mas você está confuso. O seu apego emocional com alguma desses objetos do outro lado do campo de batalha comprometeram a sua capacidade intelectual. E você está sofrendo por coisas e pessoas que não merecem o sofrimento. Você está falando de palavras sábias, mas você não é um sábio, porque os sábios não se afligem nem com os mortos, nem com os vivos. Né? Um verso forte. Se os sábios não se afligem nem com os mortos, nem com os vivos, qual seria a terceira categoria neste universo aparente dos seres vivos? Cachorro, gato, galinha, isso e aquilo, seres humanos? Existem somente os seres humanos vivos e os mortos, não existe uma terceira categoria. Os sábios são aqueles que não se afligem com nada, nem com os mortos, nem com os vivos, e nem com a perda do seu próprio corpo físico, porque o sábio é aquele que sabe que ele é de natureza Satitananda, de natureza Paraprakriti. Ou Arjuna, a yoga superior, o Jnana Yoga superior, e os outros yajnas envolvendo materiais, ou Arjuna, todas são, sem exceção, culmina em conhecimento. Nesses capítulos, verificamos que Yana é o único remédio para o samsara. Nós dizemos que o único remédio é o conhecimento revelado nos Upanishads, é o único remédio. Nós não dizemos que é um dos remédios. Nós dizemos que existem outros remédios em outras filosofias espirituais, né? Em outras, no Bhakti, no serviço ao desamparado, na meditação profunda do Samadhi. Nós não dizemos que existe, né? No Karma Yoga, o remédio. Não, nós dizemos que o Jnana Yoga e o autoconhecimento é o único remédio para essa doença do samsara. Existe somente um remédio, e esse remédio é o conhecimento Aham Brahmasmi. Os outros remédios são remédios provisórios, temporários, para preparar, né, o indivíduo para a administração do tratamento final. Tá? Por exemplo, uma pessoa está doente e o corpo está doente. A doença é séria, ela precisa uma intervenção cirúrgica. Né? Mas, ainda assim, o indivíduo precisa ser tratado sem intervenção cirúrgica até que o corpo físico se fortaleça para poder ser tratado cirurgicamente. Tá? Vocês conhecem esse princípio? Não, não pode, ainda não. Tem que melhorar isso, melhorar isso, melhorar aquilo. Quando você estiver mais forte, a gente faz uma intervenção cirúrgica. Né? Então, em analogia, nós precisamos de purificar, refinar, crescer, para que o nosso Yin Yoga não seja um exercício em futilidade, que não frutifica como o autoconhecimento que transforma. Aqui parece que nós estamos dizendo que o Bhakti é o remédio. Parece uma contradição. O aluno deve fazer o Yin Yoga da inquirição ou fazer o Bhakti? Não, não existe contradição nenhuma. O Bhakti não é uma sadhana, né? Ou uma escola, ou uma prática espiritual independente. A devoção, ela existe em níveis diferentes, em estágios diferentes, dentro de cada um de nós. Inicialmente, nós somos um devotos mais primários, mais rudimentares, mais ignorantes, né? Até que nós sejamos um devoto, né, de Nirguna Brahman.
Então, existem remédios alternativos? Não. Existe somente o autoconhecimento que depende desta devoção. A devoção é um amor, é um desejo ardente. A devoção é um mumukshutva, né? Pelo conhecimento da realidade de tudo e de todos, da única realidade, né? Existem muitos caminhos para a libertação, a teoria de múltiplos caminhos, né? Sugerida pela escola do Ramakrishna, né? Não, não existem, né? Não existe a teoria de múltiplos caminhos. Algumas pessoas dizem que existe somente um caminho, algumas pessoas dizem que existem dois, outras existem 5, 10, 15, o yoga, a Kundalini, o Bhakti, né? Como é que se diz? O Karma Yoga como ação, né? Desinteressada para ajudar os pobres e as pessoas em dificuldade. Existe uma infinidade, 5, 6, 7 caminhos, né? Não. Os Upanishads revelam que existe somente um caminho, e esse caminho é a compreensão. Porém, a yoga do melhoramento precisa ser administrada. Dentro do âmbito da yoga, da preparação, do desenvolvimento, do refinamento, da purificação, existe uma infinidade de caminhos, mas para a cura da doença do samsara existe somente um, e ele só pode ser obtido não através de nenhuma ação, seja ela mental, verbal ou física, ela só pode ser obtida através da compreensão da natureza real, intrínseca de tudo que existe neste cosmos como consciência e existência de natureza ilimitada e infinita. E deve ter consistência esse ensino, sim, o ensino do Vedanta é extremamente consistente, o Bhakti é o mesmo, este relacionamento de desejo pelo espírito, o desejo da compreensão de Deus, da compreensão da natureza do Jiva-Atma, requer muita devoção, e essa devoção ela vai sendo desenvolvida, né, numa sequência crescente através dos diferentes níveis ou estágios de crescimento de compreensão espiritual de cada buscador espiritual. Bhakti não é uma sadhana em particular, Bhakti é uma série de sadhanas que irá culminar no Jnana Yoga do Vedanta. Okay? Então, dependendo do meu estágio, eu vou passar, né? Eu vou ser aquele devoto chato que está sempre pedindo alguma coisa, que só se volta para Deus quando está em dificuldade. Aí me torno aquele devoto comerciante que quer barganhar com Deus, toma lá, dá cá, né? Aí eu sou aquele devoto que quer punha o tempo todo, né? Que é a graça de Deus o tempo todo. Então, em diversos níveis, diversas sadhanas, todas elas referentes a este relacionamento entre o Jiva-Atma e Ishvara, que vai culminar no Bhakti mais elevado, que é o Jnana Bhakti, o Jnana Rupa Bhakti. Então, não tem essa de que Bhakti é um caminho por si, Bhakti é um caminho que realmente permite ao indivíduo crescer e desenvolver, se preparando, então, para o Jnana Yoga final dos Upanishads. Quais são as sadhanas que constituem esse Bhakti? Isso discutiremos mais tarde no próximo capítulo. Krishna vai elaborar isso também no capítulo 12. Bhakti não é uma sadhana particular, é uma série de atitudes, né, religiosas, espirituais, a respeito desse princípio Sattvaguna, que fundamente é o princípio consciência, existência de natureza infinita. Todas as nossas sadhanas precisam ser impregnadas pela fragrância desta atitude de gratidão, devoção, reverência para com essa inteligência suprema que se resolve na minha real natureza como consciência e existência. Portanto, quando dizemos Bhakti é o remédio, queremos dizer o quê? Que o Jnana, o conhecimento é o remédio para o samsara.
que o Bhakti, que culmina em Jnana, é o único remédio para o samsara. Se o Bhakti não culmina em Jnana, ele irá produzir o quê? Remédios provisórios. Somente remédios provisórios. Remédios paliativos. Entendeu? Paliativos, que vai realmente permitindo que a gente, né, vá empurrando a situação com a barriga, como diz a expressão brasileira, né? O Krishna, sabendo que nós iríamos fazer essa confusão a respeito do remédio, ele esclarece nos próximos capítulos. Ele até esclareceu no verso 16 também, dizendo 4 tipos de pessoas virtuosas serem a mim: o devoto aflito, o devoto que busca coisas desse mundo, o devoto que busca o conhecimento a respeito da minha natureza saguna, e o devoto sabe que busca o conhecimento da minha natureza nirguna. Ok? Isso, nós não concluímos este resumo, mas eu acredito que ele esteja sendo muito importante para a gente manter essa visão sempre mais clara do processo exposto, né, na estrutura do Bhagavad Gita. Né? Alguma coisa da parte de vocês? Muito silêncio significa que as exposições do Krishna estão entrando e não deixando margem para nenhuma dúvida, sendo compreendidas plenamente. É isso? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti 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 Om. Namastê.